Princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias. A microscopia do século XIX oportunizou demonstrar que óvulos e espermatozoides fecundados davam origem a novos indivíduos. O monge britânico e pesquisador Gregor Mendel, 1822-1884, reconheceu a segregação independente. Ele descobriu as leis da hereditariedade, hoje chamadas de leis de Mendel, que regem a transmissão dos caracteres hereditários. O sucesso da descoberta de Mendel se deve a algumas particularidades do método que ele empregou. Por exemplo, a escolha do material. Ele trabalhou com ervilhas que se reproduzem com maior rapidez e isso oportunizou que estudasse várias gerações em um tempo muito pequeno. A autopolinização das plantas também contribuiu para as pesquisas. Escolha de características contrastantes. Mendel pôde trabalhar com plantas diferentes entre si, por exemplo, altas ou baixas, lisas ou rugosas, e isso evitou conclusões equivocadas. Estatística dos resultados. O pesquisador não buscava apenas resultados qualitativos, mas contava com proporções que ajudavam a interpretar o modelo teórico e explicar os resultados obtidos. Cruzamentos. Após trabalhar com linhagens puras, Mendel efetuou um cruzamento diferente. Cortou os estames de uma flor de semente verde e depositou nos estigmas dessa flor o pólen de uma planta de semente amarela. Essa experiência é chamada de polinização cruzada, ou seja, são cruzadas duas plantas puras entre si. As duas plantas foram consideradas como a geração parental, representada por P maiúsculo. Mendel verificou que as sementes que resultavam desses cruzamentos eram amarelas, ou seja, a cor verde havia desaparecido no cruzamento das plantas. Mendel chamou de F1 essa primeira geração filial. A conclusão era: a cor amarela dominava a cor verde. Ele chamou o caráter da cor amarela da semente de dominante e o verde de recessivo. Posteriormente, Mendel germinou as sementes obtidas em F1 até surgirem as plantas e as flores, e aí houve uma surpresa. A cor verde das sementes reapareceu na segunda geração filial, a F2. Ele concluiu então que a cor verde das sementes não havia desaparecido, mas na verdade ela não tinha se manifestado. Surgiu então a ideia do caráter recessivo, aquela que era apenas dominado pela cor amarela. Conclusão: a cor das sementes era determinada por dois fatores, cada um determinando um surgimento de uma cor, que nesse caso poderia ser amarela ou verde. A partir dessas conclusões, Mendel definiu uma simbologia para representar esses valores. A letra V minúscula simbolizava o fator recessivo e a letra V maiúscula o fator dominante. As conclusões de Mendel são definidas pelas suas leis. A primeira lei de Mendel diz: cada caráter é condicionado por dois fatores. Eles se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator por gameta. Essa lei determina que existe apenas um gene para cada gameta, portanto, ele é puro. Segundo a lei de Mendel, os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao caso. Nessa lei, Mendel defende a ideia que a segregação independente dos fatores de duas ou mais características se constituiria em uma segunda lei de herança. Hereditariedade. Na década de 1940 surgiram outras descobertas. A influência do DNA como responsável pela transmissão de caracteres hereditários e sua dupla hélice, o código genético e a capacidade de se isolar e transplantar genes. A hereditariedade é um fenômeno que representa semelhanças entre ascendentes, ou seja, a geração parental, e os descendentes, a geração filial.
Essas semelhanças são o resultado da transferência de instruções em forma de código, as bases nitrogenadas, e elas estão escritas no material genético, que é a molécula de ácido desoxirribonucleico. Portanto, a hereditariedade se constitui pelo conjunto das características contidas no núcleo das células gaméticas durante a fecundação. Os eventos biológicos hereditários são classificados em hereditariedade específica, que corresponde à transmissão à geração seguinte das informações genéticas responsáveis pelas características comuns a todos os indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, a migração das aves, o cuidar das crias, a construção de ninhos. Entre os seres humanos, podemos citar a constituição do rosto, testa, olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, a constituição das mãos e a estrutura do esqueleto, ou ainda do cérebro. A hereditariedade individual é responsável pelas características de um determinado indivíduo e que o distingue de todos os outros membros dentro da sua espécie. Por exemplo, no caso humano, a espessura dos lábios, a cor dos olhos, o tom da pele, a altura, as características dos cabelos. Entretanto, pode ocorrer que informações gênicas hereditárias sejam suprimidas em decorrência de fatores ambientais. Isso porque se passa por um processo de seleção natural e adaptação. Esse fenômeno normalmente ocorre em longo prazo. Veja a seguir alguns conceitos básicos de hereditariedade. Núcleo é o local da célula onde se encontra todo o material hereditário na forma de cromossomas. Todas as células do nosso corpo têm a mesma informação genética, com exceção das células sexuais que têm a metade da informação genética. Cromossoma é constituído por uma molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico. Chama-se cariótipo o conjunto de cromossomas típicos de uma espécie. Os cromossomas podem ser autossomas, responsáveis pelas características gerais do indivíduo, ou heterossomas, responsáveis pelo sexo do indivíduo. Cariótipo humano, constituído por 23 pares de cromossomas, onde 22 pares de autossomas e um par de heterossomas. Nestes, em cada par existe um cromossoma que é herdado do pai e outro da mãe. Em cada um desses cromossomas existe o mesmo número de genes responsável pelas mesmas características. Genótipo é a constituição genética da célula, ou seja, o conjunto de genes que o indivíduo possui. São características não observáveis a olho nu. Fenótipo são as características observáveis de um organismo ou de uma população. Por exemplo, a morfologia, as propriedades bioquímicas, as propriedades fisiológicas ou até o comportamento. Gene dominante é quando esse gene alelo se manifesta na característica impedindo que outro gene alelo se manifeste. Esse último chama-se recessivo. Indivíduo homozigótico, o indivíduo que tem dois genes idênticos para a mesma característica. Indivíduo heterozigótico, ele tem dois genes diferentes para a mesma característica. Já entendi.